Olá, somos a Casa de Oração e Estudos O Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, vamos aí dar continuidade, ao nosso estudo, falando aí sobre a Umbanda, entendendo um pouco mais aí sobre a nossa amada Mãe Umbanda. Eu trago para vocês hoje aí esse tema, o ritual de Umbanda e os antigos cultos às forças regentes da natureza. Tá no livro Umbanda Sagrada de Rubens Saraceni, Vamos aí ver o que esse tema tem de trazer aí um pouco de conhecimento para cada um de nós. Vamos lá. Vamos lá, começando assim, Rubens diz, olha, houve um tempo em que as religiões eram praticadas de uma forma muito simples. Os povos cultuavam Deus que se mostrava sob as formas de uma boa colheita, de um bom tempo, de prosperidade para todos, a seu modo. Agradeciam com oferendas, cantos, danças, enfim, com festividades. Para eles, Deus era o sol que germinava as sementes lançadas à terra. Era a própria terra que alimentava e dava vida às sementes. Era a chuva bendita que vinha do céu para molhar a terra e fazer crescer as plantações, matar a sede e encher os poços de água. Olha que visão bonita, Era uma visão pura, uma visão puramente, linda, diga-se de passagem. Então, assim, naquele tempo, as pessoas cultuavam Deus em toda a natureza. E isso é que era o bonito, Em toda a natureza Deus era cultuado ali. Só um minutinho, gente, que eu vou chegar um pouquinho aqui para ficar melhor para eu ler, Tá muito aberto. E aí fica difícil de eu visualizar a leitura aqui, porque meu livro tá lá dentro, então fica mais difícil para mim. Então vamos lá, peraí. Oh meu Deus, cliquei fora do lugar. Aí, agora que lascou tudo mesmo. Oh meu Deus do céu. Ai, computador é coisa complicada, gente? Você tira a foto, você coloca aqui para te facilitar, mas ele não te ajuda não. Dependendo daquilo que você fizer, você tira tudo do lugar. Eu vou até chegar a câmera um pouquinho só mais para cá, para ficar mais fácil para ler. Então vamos lá, Para eles, Deus era o sol que germinava sementes, Como eu disse aí. As árvores que davam bons frutos também eram respeitadas e algumas eram objeto de culto. Consequentemente, a natureza era sagrada para aqueles povos simples. Eles encontravam Deus em todos os lugares. Toda manifestação da natureza era uma manifestação divina. Então, como que era bonito, vivenciar isso, Era tudo muito natural. O ser humano naquela época fazia realmente parte da natureza. Chamavam essas manifestações de nomes que sobreviveram através dos milênios até nossos dias. Em cada religião, essas manifestações receberam nomes diferentes, mas seus fundamentos são sempre os mesmos. E por que isso? Porque Deus se manifesta a todos, em todos os momentos e em todos os lugares. Eles eram simples e Deus era encontrado nas coisas simples. Com o passar dos séculos, a humanidade evoluiu em todos os sentidos. No que diz respeito à religião, foram criadas doutrinas e leis, E leis que recuperavam o modo de cultuar Deus. Quem não se adaptasse a elas era considerado um herege, pagão, infiel, bárbaro e outras coisas ainda piores, O sacerdote deixou de ser igual aos seus. Passou a ser um guardião das leis por ele mesmo criadas. Passou a ditar normas de conduta espiritual. Deixou de auxiliar seus irmãos com o conhecimento
das forças da natureza e deixou de responder às indagações mais simples sobre o seu dia a dia, seus problemas, suas angústias, suas aflições. Os sacerdotes eram a única ligação com Deus, e assim ninguém mais conseguia encontrar Deus nas coisas simples, nos lugares comuns, mas apenas nos templos, a cada dia mais grandiosos, mais ornados, mais bonitos. Deus passou a viver no céu, num lugar que ninguém sabe onde fica. Deixaram de dizer que Deus está conosco no nosso dia a dia e que podemos encontrá-lo em tudo e em todos os lugares, pelas suas manifestações mais diversas. Esqueceram-se que na Trindade Divina o Pai e o Criador é o Criador, né? O Pai é o Criador, o Filho é a sua criação e que o Espírito Santo é a sua manifestação entre nós. Esqueceram-se que Deus se manifesta nas mais diversas formas, a todos e em todos os lugares, e que o Espírito Santo nada mais é que a manifestação de seus mensageiros, que nos acompanham em nossa caminhada rumo a Ele, o Pai, o Criador. A Umbanda nada mais é que um retorno à simplicidade em cultuar a Deus e aceitá-lo como algo do qual nós também fazemos parte, em vermos nas manifestações dos espíritos a manifestação dos nossos mentores espirituais ou, como nós os chamamos, os nossos guias. O templo de Umbanda, ou o terreiro de Umbanda, né, dito aqui na nossa região, é o local destinado a essas manifestações espirituais. Os mediadores de Umbanda nada mais são que os antigos sacerdotes da natureza, sempre dispostos a ouvir a quem quer que seja, sem lhe perguntar de onde vem, qual o seu credo religioso, qual a sua posição social, porque nada disso importa. O que importa é que eles estão ali e que foram conduzidos por mãos divinas. Então, a verdadeira Umbanda não tem um preconceito de religião, de posição social, de raça. Não tem preconceito de nada disso. Se é solteiro, se é casado, se é divorciado, se é viúvo, a verdadeira Umbanda não tem isso. É como o culto antigo, a natureza, tá? Na simplicidade do ritual umbandista é que reside a sua força, pois não adianta um templo luxuoso cheio de pessoas ignorantes sobre a natureza do ser divino, né? Não adianta ter um terreiro cheio de médiuns, sendo que eles não conseguem entender a essência divina de Deus, nosso Pai, né? Quantas vezes encontramos pessoas que nada sabem sobre as forças divinas que habitam na natureza? Sobre isso, um médium pode falar com um pouco de conhecimento, já que os orixás são os regentes dessas forças, todas elas colocadas à nossa disposição desde o tempo da criação do mundo. Quando vamos a um local, um ponto de força da natureza, muitos nos olham como tolos ou como pagãos. Isso não é verdade. Se somos pagãos no modo de cultuarmos o Criador através de suas mais diversas manifestações, bárbaros são eles que estão distorcendo a essência do próprio Deus que cultuam, né? Porque Deus está em toda a natureza. A Umbanda é um movimento espiritual muito forte no astral e que sempre esteve ativo, muitas vezes com nomes diferentes, mas sempre ativo. Cultuar os orixás na natureza nada mais é que reconhecer o lugar onde a árvore da vida dá os seus melhores e mais saborosos frutos. Então, a Umbanda respeita a natureza porque sabe que ali nas forças da natureza está Deus, nosso Pai Criador. Rubens Saraceni, em todos os livros dele, né, ele fala de uma forma muito profunda, né, sobre muitos conceitos, alguns deles, algumas pessoas não conseguem nem entender.
Mas aqui ele está trazendo a Umbanda de uma forma muito clara e como ela veio de vários cultos antigos, né? Outras formas de cultuar Deus são formas estilizadas de louvação. E por esta estilização ser uma forma de domínio sobre muitas pessoas, a Umbanda não leva avante os grandes templos. Por quê? Simplicidade, humildade. O movimento espiritual que existe por trás de cada tenda de Umbanda não permite uma expansão vertical. Quando um templo atinge o seu limite, ele se multiplica em muitos outros, que logo se tornam independentes, mantendo relações de amizade com o antigo templo, mas não de subserviência. Então, quer dizer, um não é superior ao outro, né? Quando um templo tá com muitos médiuns, você começa a perceber que alguns médiuns eles vão aí abrindo seus terreiros, né? Então, aquele pai de santo, ele acaba sendo responsável pela criação de vários outros terreiros, né? Então, não se deve agir de forma egoísta, querendo que um médium, né, do seu terreiro, né, da casa que você está ali à frente dela, que ele fique preso a você para o resto da vida. Ele precisa seguir a caminhada dele, se tem o dom, precisa passar adiante. Logicamente que as ligações não se desfazem, tanto que os terreiros se visitam um ao outro, né? E se auxiliam mutuamente. E é isso que é bonito, né? Não tem aquele crescimento vertical que vai só crescendo em pompas e circunstâncias, mas são pequenos e humildes e simples terreiros de Umbanda que dão muitos outros frutos. Vamos prosseguir. O crescimento deve ser horizontal, nunca vertical. O crescimento vertical das religiões levou os homens a se antagonizarem, usando o nome de Deus como desculpa. Eles estavam se colocando em condição muito grandiosa. A gente vê isso muito na história de religiões, né? Não vou nem citar nenhuma delas, tá? Quando uma religião se agiganta, começa a interferir nas menores, buscando destruí-las, absorver-lhes os adeptos, como se Deus tivesse feito dela sua representante única na Terra. Eis o perigo do crescimento vertical. Quando uma religião cresce demais e não se multiplica na Terra, né? A gente viu isso muito, muito sério, né? Quando teve aí a Inquisição, né? Na época de Roma, né? Naquela região ali de Israel, né? A Guerra Santa. Então a gente viu muitas coisas acontecerem em nome de Deus e coisas erradas, tá? Muitas pessoas morreram em nome de Deus e de forma errada, porque a religião cristã cresceu de forma vertical, se achando a maior, né? No processo de crescimento horizontal, todos os sacerdotes são iguais e têm os mesmos poderes e obrigações perante o conselho invisível dos orixás. Não existe um representante único para todos. Todos os sacerdotes estão ali, todas as sacerdotisas, todos os pais de santo, mães de santo, dirigentes espiritual, estão ali representando um grupo que trabalha com a força dos sagrados orixás, né? Seja na Umbanda, seja no Candomblé, tá? Não podemos nos esquecer também de que foi a hierarquização que dividiu o mundo em nações distintas, firmando os limites de atuação das antigas religiões e os princípios religiosos dos povos, como hoje o temos. Então, isso é uma grande verdade que deve ser também muito bem analisada, né, gente? Deixa eu diminuir aqui mais um pouco, tá tão apertadinho, gente. Tá ruim de ler. Mas vamos lá, vamos prosseguir.
A religião oficial não admitia um templo estranho em seus limites. Esse foi o início da desgraça da humanidade, porque aí começaram as guerras pelo direito de serem os únicos ungidos. Muitos foram os conflitos que tiveram sua origem na intolerância religiosa, que ainda existe até os dias de hoje, diga-se de passagem, né? Os mais astutos usaram o nome de Deus para dominar os povos mais fracos. Só um minuto, gente. Ao impor-lhes um novo Deus, destruíram o anterior, tal qual hoje acontece com empresas comerciais. Uma absorve a outra, fazendo com que o seu nome desapareça do comércio. Mas existe uma diferença. Uma empresa vende um produto fabricado pelo homem, e os religiosos, ao agirem dessa forma, estão vendendo algo que não lhes pertence. Deus não tem dono, e os bens divinos não são para ser vendidos, pois estão à disposição de todos, em todos os lugares. Então, nenhuma religião absorve a outra, nenhum terreiro absorve o outro, né? Se assim não fosse, os humildes não poderiam se aproximar de Deus, enquanto os ricos o comprariam e o trancariam em seus cofres pessoais, e Deus não está à venda, né? É bem claro isso, né? A gente consegue perceber isso com muita clareza por conta de nossa fé, né? Será que não foi isso o que fizeram as grandes religiões? Guardaram Deus dentro de templos suntuosos, e quem quiser ser bem visto na sociedade dos homens deve se submeter aos seus ditames. O tesouro divino estaria sendo comercializado como algo profano. A isso tudo a Umbanda tem confrontado através da sua simplicidade de culto. Não existe ninguém que seja um representante maior dentro da Umbanda. Todo umbandista praticante em sua linha de lei a acompanhá-lo, né? É um praticante, né? Na linha de lei e acompanha a Umbanda, né? Ela não depende de nada mais para existir. Existe unicamente porque o adepto existe. Se ele não cultivar essa força, ela deixa de ser atuante e fica passiva. O adepto é seu ativador, o consulente, né? O umbandista é o ativador da Umbanda. Seu cultuador e seu beneficiário em primeiro lugar. Aqueles que vivem à sua volta são beneficiários, mas apenas se ele for atuante, nunca se for passivo. Então, você é umbandista, está numa família, a sua família é beneficiária, né? Porém, não é atuante, é passiva, né? Só aproveita do benefício que a sua energia de umbandista traz para sua família. E às vezes também não é o suficiente. Isso não impede que sofrimentos acontecem. A gente vê muito isso, né, gente? Esta é a essência da Umbanda. Cada umbandista é um templo do seu culto. Cada umbandista é um templo sagrado, é um templo vivo, é um terreiro vivo na Terra. Esse é um mistério sagrado que sempre esteve oculto dos homens. Não interessa às grandes religiões ensiná-lo, pois assim perderiam o domínio sobre o adepto daquela religião. Existem muitos umbandistas escondidos dentro das religiões que não se manifestam com medo de serem julgados por conta da intolerância religiosa, né? Por que revelar os mistérios sagrados se isso vai enfraquecer o seu poder sobre o adepto? Então, por isso que não se revelam. Falam que os mistérios estão fechados, que vai abrir isso, que vai abrir aquilo, mas não revelam. Para manter o adepto ali, né? O resultado é que o povo fica desiludido com as religiões e muitos se tornam ateus e outros cépticos, né, a respeito das leis divinas. A maioria dos mistérios é ocultada por uns poucos que os conhecem,
e é ignorada pela maior parte dos seus fiéis. Tem muita gente que não entende quase nada da sua religião, né? Essa é uma verdade. Mas no ritual umbandista, os mistérios vão sendo revelados de uma forma velada, ou seja, o adepto vai tomando conhecimento deles através dos orixás e suas várias formas de atuação, sem que isso implique o conhecimento de uma codificação abrangente. O que já existe e bem divulgado são os nomes dos guardiões dos mistérios, e não os mistérios propriamente ditos, né? Porque isso vai aos poucos aí sendo trazido. Sendo assim, o orixá regente vai abrindo a cada médium a cortina sobre o seu poder de atuação no mundo astral e material. Isto é feito de uma forma gradual, pois ainda não é o tempo de se levantar o véu de luz que oculta os grandes mistérios sagrados e divinos. Tá? Então, tudo tem que ser com cautela, tudo aos poucos, né? São revelados apenas os mistérios já subdivididos, nunca como um todo. Somente os adeptos que se interessarem em recolher os fragmentos que se encontram espalhados ao fim de um longo tempo poderão aquilatar o que estamos dizendo aqui, o que ele, Rubens Saraceni, está dizendo aí nesse texto, né? Não é tarefa fácil, porque implica um envolvimento cada vez maior pelos guardiões desses mistérios. Se eles acharem por bem bloquear essa busca, o adepto, sem que se aperceba, é levado a se afastar da sua rota. Tudo em nome do crescimento horizontal do ritual de Umbanda, né? Para que ninguém se sobressaia mais do que o outro. Então é isso que a casa de oração faz. Ela traz o conhecimento. E Rubens Saraceni traz de uma forma muito clara para que todos possam ali obter esse conhecimento. Por isso nos foi autorizado estudar Rubens Saraceni, todos os livros, né, que ele trouxe aí para cada um de nós, né? São revelados, né, apenas os mistérios subdivididos, nunca como um todo. Somente os adeptos que se interessarem em recolher esses fragmentos é que vão aí, né, conseguir entender o que o Rubens está falando. Não é tarefa fácil, porque implica em envolvimento cada vez maior, né, dos guardiões aí do ritual de Umbanda, né, que vem crescendo cada vez mais. O crescimento horizontal não concentra muito poder e nem requer o conhecimento de muitos mistérios, né? Somente o conhecimento de alguns mistérios menores relacionados aos orixás basta para sustentar um templo, um terreiro de Umbanda. Se forem dados a conhecer muitos mistérios, estes poderão interferir nesse processo de expansão horizontal, porque aí aqueles que estão ali vão saber muito mais do que os outros. Então, a espiritualidade vem trazendo todos esses mistérios de forma gradual, para que todos possam estar no mesmo nível, né? Só não está num nível maior aquele que não quer, né? Se for possível, no futuro, todos terão acesso a um maior conhecimento sobre os mistérios sagrados, mas somente se isso for possível, porque o homem, com o conhecimento a mais, ele pode criar muitos problemas. Assim como já aconteceu em períodos antigos e em muitas religiões. Então tem que ser de forma gradual. A partir do momento em que for permitido pela justiça divina e a lei maior, tudo isso vai vindo de forma gradual, né? Deixa eu ver. O ritual deve manter sua forma porque, fora da comunhão com as forças da natureza, não é possível criar um ambiente propício para o conhecimento e o uso das forças espirituais que atuam junto a estas mesmas forças. Muitos tentam passar por cima de etapas fundamentais no curso do aprendizado do ritual
Isso somente interfere na harmonização das suas forças atuantes, então tem que ser aos poucos. Nada pode ser demais, o conhecimento não pode ser absorvido tanto assim, né? Sem análise, sem parar ali por cima daquele conhecimento, analisar, pesquisar, né? E entender o que realmente aquilo ali está a fundo. Não é só receber, 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 sem analisar, sem entender, sem vivenciar aquele conhecimento, né? Porque essa comunhão com as forças da natureza não é de um momento para o outro, né? Essas energias espirituais, elas vão aí se consolidando aos poucos, né? Por etapas, tá? O ritual de Umbanda ainda está para ser decodificado. Muitas partes importantes dos seus fundamentos continuam ocultas da maioria dos seus praticantes, que não procuram descobrir nada mais além dos passos iniciais, mantendo-se num estágio pouco avançado. Então são muitos umbandistas, mas poucos procuram um conhecimento de uma forma mais ampla. Acostumaram, cresceram daquela forma e não procuram o conhecimento para expandir e poder auxiliar mais pessoas. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue auxiliar o próximo. Então, que a gente consiga entender que o estudo da nossa Umbanda, ele é necessário. Porque quanto mais sabemos, mais poderemos auxiliar. Mas isso tudo com etapas, de acordo com o que a espiritualidade vai abrindo. Tanto para você, quanto para aquele que dirige a casa, o terreiro onde você frequenta. Eu vou dar uma olhada aqui, porque esse vídeo já está bem grande. Eu vou ver se eu vou continuar ou se eu vou dividir esse vídeo em 2. E é o que eu vou ter que fazer? Deixa eu ver. É o que eu vou ter que fazer. Vou dividir ele em 2. Eu volto amanhã com a parte 2 desse vídeo, tá? Meu saravá fraterno a todos. Que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Iansã nos direcione. Axé.